Então é dia de fazermos o balanço sobre os 80 anos do Batman no Brasil. Então é isso, meus amiguinhos, segunda-feira agora, dia 30 de março de 2020, o Batman completou 81 anos. Então nós efetivamente acabamos o período dos 80 anos do Batman. Esse período aí que foi o período comemorativo do Homem-Morcego no mundo. Tanto nos Estados Unidos, no Brasil, Canadá, enfim, qualquer lugar aí do mundo o Batman estava comemorando os seus 80 aninhos. E eu, na verdade, quero fazer esse vídeo aqui pra gente fazer um balanço do que foi lançado, principalmente pela editora Panini e outras editoras aqui no Brasil, de quadrinhos envolvendo o Homem-Morcego, porque teve bastante coisa interessante, talvez tenha algumas coisas que as pessoas não curtiram tanto, e teve algumas coisas que foram, pelo menos, anunciadas, que o pessoal tava querendo bastante aí. E a começar pela editora Panini, meus amigos, eu acho que a Panini trouxe alguns títulos bem interessantes dentro desses 80 anos. Eu acho que aqui não dá pra contar os lançamentos naturais, entre aspas, que a editora Panini faria normalmente. Se fosse 80 ou 79 ou 60 anos que seja, a Panini estaria lançando. Que são os encadenados, por exemplo, da fase do Snyder e do Greg Capullo, tipo Batman Jardineiro, Peso Pesado, que é uma coleção que ela já estava fazendo antes, então ela está terminando agora. Não dá para levar também em conta os lançamentos normais, as revistas mensais ou as minisséries que a Panini eventualmente programaria normalmente, né? Tipo Batman que Ri, o Batman Amaldiçoado, essas minisséries que acabaram de lançar nos Estados Unidos que organicamente sairiam no Brasil também, né? O que a gente tem que se focar, por exemplo, é em duas coisas principais talvez aqui. A coleção Batman Noir e os encadernados, baseado, por exemplo, no período de Jim Starlin, que eu achei bem interessante, na verdade, a Panini, por exemplo, publicar várias coisas do Jim Starlin, né? Republicou, por exemplo, Morte em Família, né? Trouxe aquele encadernado de tempos atrás de volta para o mercado. Aí trouxe as 10 Dores da Besta, trouxe Batman Messias em encadernado capa dura. Tu publicou aquelas muitas mortes de Batman, que não é necessariamente Jim Starlin, mas é do mesmo período praticamente ali, né? Continua os trabalhos após Morte em Família. Então eu não sei de quem foi a ideia da Panini, mas realmente eles tiveram um foco bem importante ali nos anos 80 para republicações aqui no Brasil de coisas que fazia tempo que não eram republicadas. Eles também trouxeram Batman no 100, né? Republicaram Batman no 100, só tinha sido republicado uma vez no Brasil, publicado uma vez no Brasil, e foi um lançamento que eu acho que foi bem acertado pela editora Panini, porque é um material bacana, são histórias legais, e o encadenado que eles trouxeram não tem só Batman no 100, como tem outras histórias do Paul Pope, outras histórias premiadas do Paul Pope. Então é um encadenado que eu gosto bastante, eu fiz review aqui até, tem vídeo aqui no canal sobre isso, tem pessoas que não gostam do trabalho do Paul Pope, mas eu acho muito bacana, e pra mim foi uma decisão bem acertada para ele trazer esse encadenado. E eu acho que também os encadenados de Stalin são interessantes também, são boas histórias. 10 Dores da Besta são histórias assim que, a princípio, tem coisas ali que são problemáticas, mas são histórias que remetem muito a uma fase importante do Homem-Morcego. A própria muitas mortes de Batman também tem material bacana ali. Ou, por exemplo, Batman Messias, que é uma história também muito importante do Homem-Morcego. Então, nesse momento, assim, nessas republicações que a Panini trouxe, eu acho que foram bem acertadas essas decisões de trazer esse material. São materiais que valem muito a pena para um novo leitor conhecer, e valeria a pena realmente trazer essas republicações. Não só valeria, como valeu, na verdade, né? Usando o tempo verbal correto aqui. E aí nós chegamos então à coleção Noir, que, digamos assim, é o que as pessoas talvez curtiram e talvez odiaram dentro dos lançamentos da Panini. Bem, verdade, assim, a coleção Noir, ela é algo que eu diria que é acessório as histórias originais que já foram publicadas pela editora Panini. Porque você só pode ler essas histórias em preto e branco depois que você lê o original. Porque o original colorido é o original, o nome já diz. Mas ao mesmo tempo é uma coleção muito válida na minha opinião. O encadenado, por exemplo, do Batman Noir Eduardo Risso é um bom encadenado, com boas histórias, e o traço do Eduardo Risso é muito legal dentro dessa proposta. O traço do Tim Sale também é um traço que combina bastante com o Noir. Mas aí, claro, tem coisas como Corte das Corujas, Batman Silêncio, que eu acredito que não se favorece dentro dessa proposta. Então realmente fica meio complicado essa coleção em alguns aspectos, mas eu acho válida a coleção. Na minha opinião, eu acho válida a proposta que foi trazida. Especialmente por ter republicado aí as histórias do Eduardo Risso, que são boas histórias. Cavaleiro da Vingança, tem A Cidade Castigada, e tem outras historinhas ali também do Eduardo Risso com
na maioria das vezes, ou se não todas, o texto do Brian Azzarello. Então é bem discutível o lançamento dessa coleção num período de festividade do personagem, mas eu particularmente gosto do trabalho feito ali. Talvez eu escolheria ter promovido outras coleções. Uma coisa que eu achei que faltou da Panini, por exemplo, era ter investido na coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas, que ela lançou só uma, na verdade, esse ano, que foi do Art Goodwin, que é uma coleção legal, são 2 encadernados que eu gostei bastante, principalmente o primeiro, mas eu acho que ela poderia ter investido e lançado, por exemplo, no Norbury Fogel, ter lançado outros materiais dessa linha também, sabe? Eu acho que faltou talvez a Panini, sei lá, lançar um pouquinho do material também em capa cartonada, esse material um pouco mais econômico, eu diria. Porque é legal ela ter trazido esses materiais dos anos 80, por exemplo, né, em capa dura e tudo mais. Só que eles podiam ter trazido mais materiais desse tipo numa linha que ela estava lançando já, que é a Lenda do Cavaleiro das Trevas, e que relativamente faz uma espécie de sucesso, né? Eu não sei como é que tá agora, hoje em dia, essa questão toda, mas eu acho que talvez faltou um pouco de investimento da Panini, na minha opinião, com esses materiais mais clássicos, né? Por exemplo, pegar talvez aí fazer um Lendas do Cavaleiro das Trevas do Cady Jones, seria muito legal, por exemplo. Então eu acho que nesse sentido faltou um pouco da Panini talvez ter olhado para esse mercado. Ela lançou até o Batman Veneno quase que fora da janela dos 80 anos, porque ela lançou em março, mas deve ter chegado em abril, sei lá, mais pra frente. Que é um bom material também. Batman Veneno é um bom quadrinho. Eu espero que todo mundo tenha investido nesse material para colocar na sua coleçãozinha e ter lido, para a Panini entender que a gente quer esse tipo de material. Ou mesmo ter comprado Lendas do Cavaleiro das Trevas do Art Goodwin. Porque é uma coisa que eu sempre defendo aqui, que não adianta você ficar reclamando na internet aí que você, porra, a Panini tem que lançar coisas mais baratas, tem que fazer isso, assado e tudo mais, se você não compra. Se você não compra nada de material que tá saindo pelas editoras aí, e fica mesmo assim reclamando, eu acho que você não ajuda, para ser bem honesto com você. Se você investe, por exemplo, em materiais mais enxutos, mais econômicos, tipo uma coleção histórica Marvel, tipo Lendas do Universo DC, Lendas do Cavaleiro das Trevas, eu até te dou todo a justificativa de continuar reclamando, falando, porra, a Panini tem que parar de investir nesse material que custa 80 conto, 100 conto e assim por diante. Agora, você que nem investe nisso e só reclama por reclamar, poxa, meu amigo, você não ajuda em nada, na verdade, né? Esse que é o problema. Então, por isso que eu digo, eu espero que as pessoas que talvez reclamem desses materiais mais caros, pelo menos tenham comprado os materiais mais enxutos, mais econômicos, tipo Batman Veneno, tipo Lenda do Cavaleiro das Trevas do Art Goodwin. Eu espero, pelo menos, que tenha feito isso, tá? Mas eu acho que faltou um pouquinho de investimento da editora Panini, pelo menos nessa coleçãozinha do Lendas do Cavaleiro das Trevas. É claro que teve outros encadenados que eu acredito também que são aqueles encadenados orgânicos. Por exemplo, Batman 80 anos, da Detective Comics número 1000. Ela lançou no final do ano, mais pro comecinho aqui do ano também. E, ok, também é boas histórias, mas ela lançaria normalmente esse material. Teve também da Panini, que não é quadrinhos, mas vale mencionar que é o álbum de figurinha dos 80 anos, que eu achei um álbum muito bacana. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho ali de resgatar coisas dos quadrinhos e de outras mídias do personagem e trouxeram informações bacanas nesse álbum. Eu acho que ficou bem legal, tem o de capa dura, capa cartonada, e foi legal ver as figurinhas lá, trazendo os momentos históricos do personagem, desde a Era de Ouro até a Era Moderna. Eu acho que foi um bom acerto da Panini nesse álbum, mas não é quadrinho, né? Mas ainda assim é uma coisa que eu tenho que destacar aqui que eu acho muito positiva por ele ter lançado. E aí nós vamos ao santo graal dos colecionadores e leitores, mais os colecionadores de quadrinhos que gostam do Batman, que é A Queda do Morcego, que as pessoas estavam reclamando, falando, porra, se a Panini não aproveitar os 80 anos para lançar A Queda do Morcego, porra, vai ser sacanagem e tudo mais. Até as pessoas, quando viram que a Panini não ia lançar em 2019 o encadernado da Queda do Morcego, já estavam brandando na internet, porra, a Panini não vai aproveitar os 80 anos. Mas como eu sempre lembro, os 80 anos vai até 2020, meus amigos, até março de 2020. E foi por pouco, meus amigos, foi por pouco. Pelo menos, tá em pré-venda o encadernado da editora Panini. Mas de certa maneira ela aproveitou os 80 anos para ter A Queda do Morcego aqui no Brasil de certa maneira, né? Ela conseguiu colocar... O problema só foi a questão da gráfica, né? Porque tava meio que tudo certo para lançar agora em março, aproveitar realmente o último mês dos 80 anos do Batman. Mas não aconteceu e paciência, né? Mas de qualquer maneira tá aí, ela tá lançando também. Então a gente pode dar uma colher de chá e falar que a Panini pelo menos lançou A Queda do Morcego, o primeiro encadenado, né? Que efetivamente é A Queda do Morcego. Porque os outros encadenados são outros nomes, né? Eu sei que a grande saga, o nome maior da saga é A Queda do Morcego, mas os outros encadenados são outras coisas. Mas de qualquer maneira, eu acho que assim, foi positivo os lançamentos que a editora Panini lançou no Brasil aqui dentro desses 80 anos. Tem coisas discutíveis,
mas teve muita coisa bacana que eles trouxeram aqui e aproveitaram bem alguns títulos antigos aí e trazer novamente para o Brasil, né? Novamente, talvez o meu único pecado, eu acho, da editora foi não investir em materiais mais antigos da coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas. Agora, outra coisa que a gente teve aqui que não é da Panini, mas que se aproveitou nesses 80 anos, é a coleção A Lenda do Batman, da editora Eagle Moss, lançada pela Planeta Agostini, que eu tenho minhas críticas em relação a muita coisa que acontece nessa coleção, alguns probleminhas, algumas coisas que faltam nesses encadernados que querem comemorar a figura do Batman, mas uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui é que essas histórias, pelo menos no começo da coleção, não têm sido assim horríveis. Não são histórias que a gente pode falar assim que todas são horríveis, todas são ruins, ou que a editora só investiu, por exemplo, nos Novos 52 desde o começo. Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que, na verdade, a coleção, pelo menos nas histórias, está bem balanceada nesse começo. Inclusive trazendo A Queda do Morcego. Publicou o prólogo, trouxe as 2 primeiras edições já. Então a Planeta Agostini, na verdade Eagle Moss, fez o dever dela nos 80 anos aí do Batman e trouxe A Queda do Morcego. Mas ainda, por exemplo, ela trouxe Portões de Gotham, que é uma história inédita, republicou coisas do Paul Dini aí, que são bem legais, um material bem interessante, só tinha saído uma vez no Brasil. É claro que ela trouxe, por exemplo, A Ressurreição de Ra's al Ghul, que é uma história ok, mas é uma republicação que nunca tinha acontecido. Republicou Por Trás da Máscara também, que nunca tinha sido republicado no Brasil. Então eu acho que a coleção da Eagle Moss, ela está balanceada no termo das histórias, meus amigos. Eu sei que tem algumas coisinhas ali, por exemplo, sei lá, Aurora Dourada, Faces da Morte, que não são tão legais. Imperador Pinguim eu dou uma colher de chá que relendo até você, pelo menos eu curti um pouquinho a história, não é aquela coisa horrível, na minha opinião. Então, assim, tirando os pontos negativos que eu já destaquei faz tempo, eu tenho que dar o braço a torcer e falar que a coleção tem trazido coisas bem balanceadas. Publicou Ano 1, publicou A Piada Mortal. Então eles trouxeram até histórias clássicas aqui dentro dessa coleção. Então, sei lá, meus amigos, vocês veem no meu vídeo, nos meus vídeos, na verdade, vocês veem que eu sou uma pessoa bem crítica a vários pontos aqui dessa coleção. Mas, reforço, eles estão fazendo um trabalho balanceado em trazer boas histórias. Tem pequenos momentos ali onde eles trazem histórias que não valeriam estar na coleção, mas no todo são histórias muito bem aproveitáveis aí para você ler. Isso porque a gente vai ter mais histórias vindo na coleção, aí vai ter várias outras coisas bem interessantes que eu já destaquei num vídeo aqui, meus amigos, no canal. Então, uma boa coleção para os 80 anos. Novamente, eu acho que eles poderiam ter colocado um pouquinho mais de detalhes, trazendo extras, informações adicionais e coisa do tipo. Um pouco de cuidado nessa questão toda. Mas, bom, se focando mais nas histórias, eu acho que nós temos um ponto positivo a se destacar em relação a essa coleção. E, novamente, eles trouxeram A Queda do Morcego. Então, eu acho que é um ponto a se observar em relação a essa coleção até agora. E teve também editoras nacionais, né? Editoras que publicam materiais nacionais trazendo coisas do Homem Morcego. Nós tivemos a editora Script e a editora CQI, por exemplo, que trouxeram materiais legais no meio do Homem Morcego. A editora Script trouxe a biografia do Bill Finger nesses 80 anos do Batman, uma ótima biografia, um bom quadrinho que vale a pena você ler. Trouxe também agora recentemente, publicou dentro da janela dos 80 anos o livro Os Cavaleiros das Trevas, que traz várias versões do Batman. Não é quadrinho, é livro, mas ainda assim é um bom material que vale muito a pena a leitura. A editora CQI trouxe o livro lá do Batmania Animated, que fala sobre a série animada clássica dos anos 90. Um bom material também, traz várias curiosidades, traz colecionáveis, traz guia de episódios, traz entrevistas com o Márcio Seixas, traz entrevista com o Márcio Seixas, né, no singular, não no plural. Então são 3 materiais aqui, 2 da editora Script, 1 da editora CQI, que mostra, é legal a gente ver essas editoras trazendo esse material para o público brasileiro. Então, para mim, o saldo em relação aos lançamentos de Batman no Brasil nessa janela dos 80 anos é positivo, meus amigos. Não acho que foi um período desperdiçado para a gente ver coisas boas envolvendo o Homem Morcego e rever coisas boas do Homem Morcego. O Santo Graal, que eu falei que é a Queda do Morcego, ela chegou, meus amigos, dentro dessa janela também, né? Então, a gente tem que destacar isso. E se falar que os outros relançamentos também são bons relançamentos. Tirando uma coisinha ou outra ali que eu acho que deveria ter sido investido por parte da Panini, eu acho que ela fez um trabalho a se destacar também, meus amigos. Então, é isso. Eu acho que a gente pode aproveitar bem legal aí
os trabalhos que foram nos apresentados durante esses 80 anos do Batman. Na verdade, dentro dessa janela onde o Batman completou 80 anos. Acho que é melhor dizer, senão a gente aproveitou os 80 anos do Batman desde lá de 1939, não foi isso. Mas é isso, meus amigos, essas são as minhas considerações e agora eu gostaria de ver a sua opinião. Se você achou que as editoras aí fizeram um trabalho legal dentro desse período comemorativo dos 80 anos do Batman. Você acha que teve lançamentos legais, relançamentos legais? Você concorda comigo, discorda comigo? Achou que faltou alguma coisa? Eu até, pontuando aqui uma coisa importante, eu acho que assim, a gente não teve talvez nenhum relançamento, um grande clássico assim, digamos, o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que é muito importante. A gente até teve outros, né? Piada Mortal foi relançado pela Panini e lançado na coleção A Lenda do Batman, e teve o Batman 1 também pela Eagle Moss. Mas eu acredito é porque esse material aí clássico, vira e mexe, já está no catálogo da Panini, por exemplo, né? Então, relançar esse tipo de material, já tendo em vista que eles meio que já tem aí em algumas lojas os materiais principais, eu acho que foi meio complicado para a editora também, né? Por mais que, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas tenha saído na coleção no ar, né? Só o Cavaleiro das Trevas 1, que o pessoal sempre quer um encadenado só com o Cavaleiro das Trevas 1. Então, essa é uma coisa também que eu não acho que foi ruim a Panini ter, sei lá, desprezado os clássicos, porque ela não despreza os clássicos. Os clássicos sempre estão no catálogo dela e ela sempre está relançando essas coisas aí. Então, eu acho que nesse ponto não tenho que reclamar também. Mas é isso, traga seu comentário aqui embaixo do que você achou, o que você acha que faltou, o que você acha que foi bacana a Panini, a Eagle Moss, outras editoras terem trazido. E é isso, meus amigos. Vamos ver então quando o Batman completar 85 anos, o que nós teremos diferente. Aí depois vem os 90, 95, 100 anos e a gente vai estar velho ou morrendo. Espero que todos nós e vamos por um bom tempo aí, né? Vamos torcer. Mas é isso, vou ficando por aqui. Valeu pela sua companhia, até a próxima. E fui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.